O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviastes, e o amastes como me amastes a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Queridos irmãos sacerdotes, povo de Deus, vamos então suplicar ao Espírito Santo que nos ajude a tirarmos um fruto espiritual destes textos. Bem, acompanhando a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós estamos vendo os Atos de Paulo. Primeira parte nós vemos especialmente São Pedro, né? Os Atos de Pedro, são os Atos dos Apóstolos, mas as figuras que mais aparecem ali, Pedro e Paulo. E agora estamos vendo o período em que São Paulo é capturado em Jerusalém pelos judeus, mas quase sendo morto, os soldados romanos o prenderam, e agora estão mantendo São Paulo sob a sua guarda, mas tentando entender por que os judeus, muito parecido com o que aconteceu com Jesus, estão querendo condenar Paulo. Assim como Jesus também foi julgado por Pilatos, romano, agora também São Paulo está diante do tribunal e estão tentando entender. E aqui é uma parte um tanto resumida de tudo que ele vive, mas também vendo que ele estava quase para ser despedaçado, então o tomam e colocam de novo sob a guarda romana. Mas a gente poderia perguntar assim, por que, olhando para a vida de São Paulo, por que Nosso Senhor permite que ele passe por dificuldades e nós também passemos, para só depois lá na frente falar o que ele queria com aquilo? É o que acontece na leitura de hoje. São Paulo passa por esses apuros todinho. Aí no finalzinho aqui do versículo, é o versículo 11, na leitura de hoje, diz assim: na noite seguinte,
o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse, a confusão todinha. Aí Jesus aparece para ele de noite e diz assim, tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Tá, Senhor, mas por que o Senhor não mandou então ele logo para Roma? Precisou passar por esse quase morte aqui, né? Por um motivo, tem outros motivos também que aqui eu vou falar, mas o primeiro motivo, não mandou para Jerusalém, porque ele está dizendo aqui, ó, é preciso que você, assim como você foi testemunha em Jerusalém, ele primeiro precisava testemunhar o nome de Nosso Senhor em Jerusalém. Agora vai para Roma. Então, a primeira coisa, precisava passar por Jerusalém. A segunda coisa que nós poderíamos tirar de proveito disso aqui é que Deus mostra que, apesar das dificuldades humanas e até das ameaças dos homens, é Ele quem está no comando. Tem confiança. Se você tomar a liturgia de sexta-feira passada, você vai ver que é São Paulo em Corinto, em que também passou por ameaças, e Deus aparece para ele também de noite e diz assim, tem confiança, tem um povo numeroso aqui, fala, continua a falar. Ninguém vai pôr a mão em você. De noite, né? Provavelmente de noite, no momento que São Paulo estava sós. Talvez aqui em oração. Nosso Senhor aparece para ele e diz, olha, vai ser necessário que você faça isso também. Então, nós não estamos fora do mundo, como Jesus reza na oração sacerdotal, porém, Nosso Senhor rezou para que Deus nos livrasse e livrasse os seus do maligno. Então, São Paulo experimenta aqui, e é provado, né, para na fé agir, experimenta a proximidade e a fidelidade de Deus que não abandona os seus. Que não abandona os seus servos e os seus amigos, os seus profetas. Como a gente pode olhar no Antigo Testamento e ver Deus também dando missão, mas também estando muito próximo dos seus. Não os livra das dificuldades, mas mostra que a sua mão os acompanha. Mas tem ainda uma terceira, digamos assim, função para este modo de Deus agir, que nos permite passar por dificuldades, que é a nossa purificação. Purificação de nós mesmos, ou do amor a nós mesmos, que a gente poderia dar um nome, desapego. Desapego de nós mesmos, desapego da confiança excessiva, às vezes nas pessoas, que a gente põe às vezes demais nas pessoas, para confiar plenamente nele. Não é que a gente não possa confiar nas pessoas, né? Graças a Deus nós temos amigos, pessoas próximas que nós podemos confiar. Mas no caso aqui, a gente está falando da nossa vida, da nossa caminhada para Deus, da nossa experiência de fé, de serviço, de amizade em Deus, porque tem hora que realmente é só nós e Deus, a nossa caminhada, e a nossa decisão e a nossa escolha de fé. E desapego de nós mesmos, porque São Paulo aqui, ele está tendo que, diante dessa confusão toda, confiar no que Jesus está dizendo, do que Nosso Senhor está falando. E ele vive essa purificação. Toma, agora se for pegar a primeira leitura, 2 dias atrás, anteontem, São Paulo está reunido com anciãos, chefes das comunidades cristãs em Éfeso, e ele diz assim, não sei o que é que me espera, só sei que me aguardam cadeias e tribulações. Eu, prisioneiro do Espírito, vou a Jerusalém. Antes de acontecer tudo isso, né? Está acontecendo em Jerusalém.
E ele diz: sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum, olha o desapego, mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Desapega-se de si mesmo e apega-se somente à missão que Deus lhe deu. No fundo, gente, é um apego à vontade de Deus. Talvez muitos de nós aqui não vai ter uma missão como São Paulo, evangelizadora assim, mas vai ter uma missão na família, no trabalho onde você vive, e que também você e eu somos chamados a desapegar de nós mesmos e pensar aqui: onde está a vontade de Deus? Deixa eu realizá-la. Eu tenho que realizá-la. Isso aqui é uma purificação, gente, da nossa vaidade, do nosso respeito humano. E de tantas coisas que nós colocamos à frente de Deus. Que nós colocamos em primeiro lugar. Cada um a seu modo, em sua etapa, em seu nível de comprometimento com Deus e de missão. Mas todos nós somos chamados a desapegar. Agora, desapegar, sim, por causa da missão, mas a gente desapegar de tantas coisas para viver o que Jesus está dizendo no Evangelho, para que eles sejam um. Como eu sou um contigo, Pai. Eu neles, eles em mim, eu em ti. Para que onde eu estiver, eles também estejam. Jesus diz isso: Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Nosso Senhor nos quer bem junto dele. Agora, a gente também não vai ficar bem junto e experimentar dos tesouros e dos segredos de Deus se a gente também não mostrar que a gente deixa de lado algumas coisas por causa dele. Lembra daquelas parábolas que Nosso Senhor conta, que diz assim que o homem deu um casamento, um banquete, uma festa de casamento, ela deu um grande banquete e manda convidar para a festa os convidados. Fala para o servo ir lá chamar fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Aí eles dizem o quê? Começam a dar desculpas. Não, eu tenho uma junta de bois que eu tenho que olhar, experimentar, então não, peça para que ele me desculpe. Ah, não, é porque tem tal coisa para eu fazer, eu não vou poder ir nesse banquete, então peça que ele me desculpe. Ah, eu tenho outra coisa para fazer, então peça que ele me desculpe. A gente diz isso de outra forma, diz assim, que Deus me perdoe, mas eu vou fazer tal coisa. Né? Que frase miserável é essa? Que Deus me perdoe, mas fulano de tal não vale nada, e começa a falar mal. Como se esse que Deus me perdoe fosse uma licença para a gente pecar. Que Deus me perdoe. Que Deus me perdoe, aí você para aí, não fala mais. Quando vier essa frase, né, que Deus me perdoe, aí você põe a mão na boca e não faz mais. Para que valha, né, o perdão. A gente já faz a presunção, né, de que Deus já age na presunção. Que Deus me perdoe, mas eu vou pecar. Não. Se nós queremos ter acesso, não só um acesso superficial ao coração de Deus, não só um verniz de que somos católicos, um verniz, né? Passa um verniz, tá? Ama a Deus e não sei o quê, mas não faço o que Ele manda, não faço o que Ele pede, não tem nenhum sacrifício. Como é que eu vou entrar na adega de Deus? Como é que eu vou entrar na intimidade de Deus se eu não dou provas de que o amo? Quem é que você chama para intimidade
da sua casa, dos momentos mais íntimos, mais importantes. Você chama os seus amigos. Quem é que você lembra de contar uma coisa maravilhosa que você acabou de viver? São as pessoas que você mais ama, mais próximas de você. Estou aqui, né? Minha família está aqui. Já escutei hoje já umas 2 vezes. Eu quero guardar as fotos desse dia. Vou fazer um álbum dessa viagem. Mas as mensagens, vão mandando as mensagens. A gente viveu tal coisa, falou, fez tal coisa, fez tal coisa. Manda para as pessoas que mais amam. São as pessoas que estão conosco nas alegrias e nos momentos de grande tribulação. São os nossos amigos, aquelas pessoas que são mais próximas. A gente brinca dizendo, né? São aquelas que comeram 1 quilo de sal comigo. São essas pessoas que fazem sacrifício por nós. Essas pessoas que mostraram realmente que se importam conosco. Que às vezes nos perdoaram até das nossas falhas. São pessoas que sabem desapegar-se de si por causa de nós. A mesma coisa. Se nós amamos a Deus, a gente também vai passar e vai aceitar os sofrimentos que nos purificam e purificam o nosso amor. Porque realmente nós vemos que uma pessoa ama a Deus quando você vê aquela pessoa às vezes num calvário e ela não larga Deus. Você diz, fulano de tal realmente ama a Deus. A vida de São Paulo. Esse homem, depois que encontrou nosso Senhor Jesus Cristo, nada pôde separá-lo do amor de Deus. Ele chega a dizer na carta aos Romanos, no capítulo 8, lá no finalzinho, ele diz, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem isso, nem aquilo. Ele vai falando, nem a altura, nem a profundeza, nem as potestades, nem a espada, nem a dor, nem a fome, nem a nudez. Ele diz, eu estou convencido que nada poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. É claro, meus irmãos, que é como esses degraus aqui, né? A gente não já nasce pronto na vida espiritual, na caminhada com Deus. A gente vai crescendo, mas vai dando passos de amor a Deus. E a gente vai colocando Deus à nossa frente, de modo que nada a gente prefere a Ele. Por quê? Porque Ele não preferiu nada a nós. Jesus Cristo não colocou nenhum bem na nossa frente. Nos amou. Nem mesmo a sua vida aqui, Ele colocou à frente do seu amor ao Pai. E porque amou o Pai, fez a sua vontade nos salvando. Deus colocou-nos à frente de tudo. Nós também não vamos nos esforçar para colocar Deus à frente de tudo na nossa vida? Padre, eu estou entendendo o que o Senhor está dizendo, mas tem um detalhe. Eu não tenho força. Eu já tentei. Eu já fiz isso, já fiz aquilo. O Senhor está falando aí, eu saio cheio de força, mas parece que quando eu saio da porta aqui da igreja, parece que vem tudo de volta. Quem nunca, né, teve essa sensação? Fala assim, nossa, hoje eu estou forte. Beleza, pode vir o mundo, eu derrubo ele de uma tacada só. Quando chega de noite que a gente vai fazer exame de consciência, ai meu Deus, que vergonha. Eu não tenho força, Padre. Bem, isso talvez seja novidade para mim e para você, mas para Deus, Ele já sabe da nossa fraqueza. E por isso Ele disse aos apóstolos, antes de subir aos céus, ascensão, né, que nós celebramos agora, domingo, Ele disse, não saiam de Jerusalém, porque vai se cumprir a promessa que eu vos falei. Deus vai enviar, que eu vou enviar o Espírito Santo. E recebereis uma força
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis um poder do alto, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, até nos confins da terra. Veja, recebereis forças e sereis minhas testemunhas. No original da palavra, testemunhas, em grego quer dizer mártir. Testemunha é mártir. Nós estamos celebrando um mártir, São Bonifácio, o vermelho por causa do seu sangue. Foi um grande evangelizador na Alemanha, França, monge. Realmente adaptou a vida católica àquele povo. Fundou muitos mosteiros. Trabalhou demais ali pela igreja e morreu enquanto evangelizava, Marte. Tinha uma força nesse homem. Um poder. Esse final de semana aqui na Canção Nova, a gente vai viver o acampamento de Pentecostes, suplicando, pedindo a força, o poder do Espírito Santo. A igreja vai viver a festa litúrgica de Pentecostes, mas nós sabemos que nós podemos pedir o Espírito Santo hoje. Podemos pedir o Espírito Santo agora. Vem, Espírito Santo. No Evangelho de São Lucas, que escreveu também os Atos dos Apóstolos, ele diz algo maravilhoso. Ele diz assim, que nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos filhos. Quem pede um pão, o pai não vai dar um escorpião. Se pede um ovo, não vai dar uma serpente. Diz, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ela falou ali, né? Amém, amém. Amém, gente? Vamos pedir? Não tem segredo. Quer dizer, o segredo é, vem Espírito Santo, eu te desejo, eu te quero, eu não tenho força. Só o Senhor pode me dar força para viver os sofrimentos, essa purificação e amar a Deus. Eu quero ter essa intimidade do Pai e do Filho, eu quero estar metido no meio do amor do Pai e do Filho. Eu quero estar nessa relação de amor entre o Filho, Jesus Cristo e o Pai. Espírito Santo, dá-me essa graça, dá-me a vida de oração. Se você sente que não tem vida de oração, que não sabe rezar, então Ele é o mestre espiritual, o mestre das nossas almas. É a vida da nossa alma, o Espírito Santo. Então peça, dizendo, me ensina, me dá essa vida de Deus, me ensina a ser discípulo, me ensina a ser cristão, converte-me, muda a minha vida. É assim que a gente reza, sinceramente, falando para Deus. Se alguém está morrendo de sede, quando vê alguém que pode dar água, vai dizer, me dê água, eu estou com sede. Então a gente olha para Deus que quer dar o Espírito Santo e diz, Pai, em nome de Jesus, dai-me o Espírito Santo. Vai ficando de pé, meu irmão, e vai pedindo isso. Se você quer estender seus braços e pedir, vai dizendo, vem Espírito Santo, eu tenho sede, eu quero uma vida nova, eu quero ser mergulhado, eu quero ser batizado. Vem Espírito Santo de Deus, eu abro o meu coração para viver o que Tu queres e não simplesmente o que eu projeto, mas o que o Senhor tem para mim. Eu me abro, eu permito que o Senhor mexa na minha vida, eu permito, Espírito Santo, que o Senhor me conduza. Na verdade eu quebra as estruturas do homem velho, da mulher velha, os esquemas. Vem o Senhor que veio em Pentecostes, naquele vento impetuoso que ninguém sabia de onde vinha e nem para onde iria levar, mas o Senhor veio como um estrondo. O Senhor veio como o barulho de um ruído impetuoso e leva, Senhor, leva a maldade do nosso coração, leva a malícia do nosso coração.
Converte-nos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vamos pedir isso, irmãos, cantando. A música nos ajuda a rezar, a abrir o Espírito, a graça de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Levanta o seu braço, canta, vem. Por isso vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo. Em verdade te digo, em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Por isso vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. Ergue os seus braços e vai cantando isso, repetindo. Vem, vem, Espírito Santo. Espírito Santo, vem, 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 vem. Vai pedindo isso, Vem, Espírito Santo, deixando que Ele mesmo vem, vem, venha e lave e vem, renove, Espírito Santo, faça nascer de novo. vem, vem, Faz, Espírito Santo, essa obra nova. vem, Espírito Renova-nos, Santo, nós queremos ser vem, novas criaturas. vem, 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 Canta você mais forte. vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Isso. Vem, Canta mais forte, essa é a nossa oração. vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 vem. Seu canto é a sua forma de mostrar a sede. Vem, Espírito Santo, vem, A sede de Deus, a sede do Espírito Santo. vem, vem, Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo, como vento impetuoso, a nos batizar, Espírito Santo, a nos mergulhar no Teu amor, no Teu profundo amor. Dá-nos a graça de experimentar o amor do Pai, manifestado em Cristo. Se até hoje as nossas escolhas, os pecados nos separaram do amor de Deus, e hoje, Senhor, caia por terra neste santuário, neste lugar santo, na Tua Santa Missa, Jesus, pelo Teu sangue precioso, todos os nossos apegos que não nos deixam experimentar o Teu amor caiam por terra. Vem, Espírito Santo de Deus. levanta os teus braços, solta a tua voz e ora na linguagem dos anjos. Você que já ora no Espírito agora, você que está aqui no santuário, você que nos acompanha, solta a tua voz agora e deixa o Espírito Santo orar em você. Deixa o Espírito Santo ir transformando, organizando as coisas dentro do seu coração. Vem, Espírito Santo, tirando toda a confusão de dentro de nós, toda a confusão na nossa mente, no nosso psicológico, toda a confusão no nosso espiritual. Vem, Espírito
Santo agora vem apaziguando o nosso coração, apaziguando o nosso ser. Vem, Espírito de Deus, e alabanar, e alacantur, e alabantar, oi alabantar, e alacantor, oi alabalar, e alar, e alabalar, e alacantur, o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Mais uma vez isso, o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. O Senhor coloca no meu coração que enquanto nós estávamos cantando isso, que o vento sopra onde quer, só ouvimos o seu ruído, mas não sabemos qual a sua direção. Assim acontece com aquele que nasceu e com aquele que quer nascer do Espírito. O Senhor colocava aqui, existem pessoas aqui que estão pedindo ao Senhor um tempo novo, uma vida nova, um momento novo, realidades novas, mas você ainda está muito preso. E o padre falava até quando ele conduzia a oração, preso nos seus esquemas. O Senhor hoje pede os seus esquemas. O Senhor agora pede que você entregue os seus esquemas a Ele, para que este vento impetuoso possa vir e levar você para a vontade do Senhor. Não se arrependa, não tenha medo de se entregar ao Senhor agora, porque o Espírito Santo o levará para o centro da vontade de Deus, e ali é o melhor lugar para nós, ali é o melhor lugar para você. Você que está pedindo um tempo novo, uma vida nova, se quiser, levanta o seu braço agora e se entrega ao Espírito Santo, se abandona ao Espírito Santo, diz: eu quero o teu Espírito, e eu entrego os meus esquemas a ti, Senhor. Eu entrego os meus esquemas ao Espírito Santo, para que Ele venha agora e possa fazer novas todas as coisas aqui, gerar um tempo novo, um momento novo, um coração novo, uma alegria nova. O Senhor está nos conduzindo. Creia, meu irmão, creia, se abandona agora. Até mesmo você que está transtornado no seu trabalho, está pedindo um trabalho novo, entrega os seus esquemas ao Senhor. Você que está com medo de aceitar um trabalho ou outro, você que está analisando muito, entrega os seus esquemas ao Senhor. Você que está com medo de fazer exames, porque você teme que o resultado seja negativo, entrega agora os seus esquemas ao Senhor, porque o Senhor irá surpreender, o Senhor irá surpreender, o Senhor irá surpreender você, porque o Espírito está levando você para o centro da vontade do Senhor. E se o centro da vontade dele ainda for um tempo difícil, não esqueça que o Espírito agora é o seu companheiro, que o Espírito agora é a sua força, e não haverá tempo difícil que te destruirá, porque é o Espírito agora quem te sustenta. Vento sopra onde quer, vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. O Senhor está fazendo o nascimento de novas vidas, Acontece com aquele que nasceu do Espírito. de modo que a partir de hoje, você que sente o Senhor te renovando por dentro, Você ouve o ruído, coisas que você nunca mas sentiu, não sabe de onde vem nem para onde. mas que você sabe que é a ação do Espírito Santo, trazendo uma vida nova. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim
assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Espírito Santo, Louvado seja, Senhor, teu nome. Nós te bendizemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu Espírito. Amém. Nós nos alegramos e bendizemos a Deus porque nós somos filhos e temos um Pai. Não somos órfãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz perceber que somos pertença, somos do teu rebanho e temos um Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.